Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. E no último bloco desta edição teremos o nosso bate-pronto. É quando os nossos convidados respondem às perguntas e comentários do público sobre os assuntos apresentados aqui. Para participar, é só mandar o seu recado pelo Twitter. Anote aí, twitter.com/jornal_cultura. A Polícia Civil ouviu hoje um suspeito do assassinato do estudante Felipe Ramos de Paiva dentro da Universidade de São Paulo. Ele é parecido com o retrato falado. O Conselho da USP autorizou a reitoria a organizar a ação da PM dentro do campus. Corre no campus, mais uma ocorrência. Guardas universitários saem para atender um chamado. Uma ação que não é comum para quem tem como atribuição cuidar apenas do patrimônio público. Segundo um dos guardas universitários com quem eu conversei, o chamado foi provocado por uma tentativa de roubo frustrada. Eles logo vieram para este ponto no alto de um morro, que eles chamam de Boca de Jacaré. Um ponto já conhecido, uma rota de fuga das pessoas que cometem crimes aqui dentro. Fica clara a vulnerabilidade da Universidade de São Paulo. De dia é muito bonito, à noite aqui é muito escura. A gente que anda a pé, longas distâncias, a gente que está sempre aqui no campus, é perigoso e não tem como se sentir segura aqui. A tentativa de crime aconteceu exatamente no momento em que o conselho que administra o campus fazia uma reunião extraordinária para discutir medidas de segurança. Esse episódio mostra que nós não estamos num ambiente diferente do que todo mundo nessa cidade está. Anteontem, o estudante Felipe Ramos de Paiva foi morto numa tentativa de assalto no estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Hoje, a polícia interrogou um dos suspeitos do crime, localizado através de denúncia anônima. O nome dele não foi divulgado, mas, segundo os policiais, ele tem as características do retrato falado. Na reunião, o Conselho aprovou o pedido para que a reitoria elabore um protocolo para delimitar a ação policial na USP. Nós estamos numa comunidade diferente da cidade de São Paulo. Então, o que vai ser discutido é como que será, por exemplo, coisas desse tipo. Que acontece normalmente na cidade e como isso seria traduzido para acontecer no campus. É isso. O Jornal do Campus, produzido pelos alunos de jornalismo, trazia na última edição um relato da presença da Polícia Militar por causa do aumento dos roubos de veículos dentro da universidade. O representante dos estudantes no conselho não quer a PM no campus. Ele votou contra o protocolo. O principal problema da PM no campus é a própria repressão que ela acaba provocando. A PM ela acaba entrando aqui não com a intenção de manter a segurança, mas muitas vezes com a intenção de fazer o controle político e ideológico dentro da universidade. Outras demandas, como mais iluminação, manutenção das câmeras e o aumento do contingente de guardas universitários, também devem ser implementadas. O rapaz detido como suspeito pelo assassinato foi liberado no final da tarde. Outro homem ouvido no distrito policial da Vila Sônia, zona sul da cidade, e também foi liberado em seguida. Bom, muito assunto nessa história, né? Primeiro, assim, que precisa de mais segurança, não há dúvida, mas que tipo de segurança que se precisa é essa pergunta que está sendo feita, não é? Assim, eu acho que essa coisa de que a USP não deveria ter polícia, como se fosse uma espécie de bolsão diferente do resto da cidade, eu acho isso um engano. Essa coisa de que a polícia estaria lá só para fazer repressão ideológica e política, isso me parece... Você está se referindo à frase a fala do aluno, é. Do aluno? É, que foi contra e tal, quer dizer, é um lugar perigoso, principalmente à noite, quer dizer, você tem um monte de aluno e aluna circulando, e essa ideia de que a polícia vai lá fazer repressão ideológica me parece quase infantil isso. Absolutamente infantil. E a outra fala que me chamou a atenção foi do presidente ali do conselho, acho que era isso, que ele diz que, José Cardoso, nós estamos no mesmo ambiente que toda a cidade está, então quer dizer, isso está acontecendo aqui, porque lá fora acontece, aqui acontece. Um pouco essa conclusão dele, um pouco a conclusão que já se chegou há muito tempo, por exemplo, esses condomínios que foram construídos como ilhas de segurança. Sim. E que depois descobriu-se que não era, né? Os tipo Alphaville e outros em torno das grandes cidades, em torno de Belo Horizonte, em torno de São Paulo e tal. A USP não é diferente, a USP é uma área muito grande, com vários pedaços, para quem não conhece, que são muito ermos, tem bosques na USP, tem capoeira,
Tem, capoeira capoeira, aquela mata rasteira, aquele matagal rasteiro que serve de esconderijo, de valha-couto e tal. Então, é um ambiente que convida você... ele achou engraçado eu dizer valha-couto, tenho certeza que foi isso. Eu também. Isso mesmo. É um ambiente que convida ao ilícito também, por quê? Porque a meninada que circula, né, sempre tem algum bem, sempre tem alguma coisa, claro, além de o risco de estupro das meninas, porque claro, é um ambiente onde tem muita menina, muita moça estudando e tal. Agora vem o problema da polícia. Realmente, não dá mais para enfrentar a polícia nesse assunto como se discutia na época da ditadura, que não há dúvida de que quando a polícia entrava no campus era para maltratar ou vigiar estudantes. Hoje não. Ele tem razão, que ninguém pode ser ingênuo a ponto de achar que isso é impossível. Mas aí cabe a ele, como um militante, como um estudante interessado e mobilizado por esse tipo de assunto, se organizar e motivar os seus colegas a interagirem com a polícia de modo que a polícia não recaia sobre eles. Agora, não querer que a polícia atue no sentido de prestar segurança, bom, aí é querer que a universidade pegue já os poucos recursos que tem e monte uma estrutura própria de segurança que não é barata e que vai gerar muito problema também, porque é gente ainda menos treinada, aí ainda é mais complicado. É uma alienação da realidade isso. Mais de 7 anos depois, acontece hoje o julgamento de Juliano Aparecido de Freitas. Ele e outros 2 skinheads são acusados de obrigar 2 jovens a pular da janela de um trem em movimento em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. O crime ocorreu em dezembro de 2003 e teria um motivo fútil: as camisetas de grupos de rock usadas pelas vítimas. Juliano Aparecido de Freitas, o Dumbão, é acusado de matar Cleiton da Silva Leite, que na época tinha 19 anos, e ferir gravemente Flávio Augusto Nascimento Cordeiro, que estava com 16. Juliano responde pela acusação de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Cleiton teve traumatismo craniano após pular do vagão e morreu 7 dias depois. Quero passar para todos os pais a dor que eu estou sentindo, que eu quero justiça para não continuar a violência que está tendo, porque a justiça está falha. Flávio sobreviveu à queda, mas teve o braço direito decepado. Ele foi a primeira testemunha de acusação a depor. Eles pegaram e empurraram a gente pela janela, com as armas, tudo, não tinha segurança dentro do trem, não tinha nada. Que armas que eram? Soco inglês, um punhal, uma espécie de uma faca, né? E um muchaco com uma bola, assim, de ferro, né? Durante o julgamento, Juliano negou os crimes e disse que os jovens saltaram do trem por vontade própria. Mas, segundo a promotoria, os agressores gritaram: ou pula ou morre para os jovens. Com medo de serem mortos dentro do vagão, os 2 saltaram com o trem em movimento. O momento do salto e a queda das vítimas foram filmados pelo sistema interno da ferrovia. As imagens dos 3 agressores foram gravadas pelas câmeras de segurança da CPTM e eles foram reconhecidos por testemunhas. Segundo o Tribunal de Justiça, o outro acusado, Vinícius Parizato, vai a júri no dia 28 de setembro. O julgamento do terceiro acusado, Danilo Jimenez Ramos, ainda não tem data marcada. Os 2 seguem em liberdade. Os skinheads são conhecidos por pregar a discriminação contra negros, homossexuais, judeus e nordestinos. Eu estou pedindo justiça, não é só para meu filho, não. Para todas as pessoas que eles espancaram, para todas as pessoas que eles mataram. Porque não vai pensar que isso foi só meu filho, não, minha filha. Eles juntaram as outras gangues lá, ó. Toda sexta-feira eles iam para lá, para São Paulo. Eu já era de lá. Acho que a dor desses pais deve ser... Acho que ela se agrava na medida que você vê que esses caras estão em liberdade e a justiça tarda, não? Tarda. Olha, eu acho que todo rigor com esse tipo de coisa
ainda é pouco. Quer dizer, o Claro, que esses sujeitos fizeram, Nossa. essa truculência, esse prazer fascista de submeter o outro, esse prazer fascista de ser fisicamente implacável, isso é inaceitável, é uma coisa realmente horripilante. É uma tolerância zero que tem que ter para esse tipo de coisa. Agora, aquela fala do pai é comovente, porque ele fala a dor que eu estou sentindo, quer dizer, foi em 2003, se não me engano. Até hoje, 2 em liberdade, pelo que eu entendi, agora vai a julgamento. E é de saudar a coragem do garoto que está testemunhando, né? Porque Por ele quê? não só está testemunhando, como está dando entrevista. Pô, não é brincadeira. Tem outros skinheads soltos por aí, né? Soltos por aí, né? E ele está se expondo, ele realmente está afim de que isso não aconteça de novo. Porque, às vezes, para você conseguir encurralar gente assim, mal assim, precisa ter coragem, né? Não é fácil, precisa ter coragem. Ele, de fato, corajoso. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar ao Ministério Público que proíbe a realização da Marcha da Maconha, marcada para este sábado na Avenida Paulista. Com a decisão, fica suspensa a liminar concedida em primeira instância a um grupo de 17 pessoas para participar do evento sem ser preso. Agora, as notícias internacionais. Aviões ingleses afundam 8 navios da Marinha Líbia em operação que arrasou a frota naval do coronel Muammar Gaddafi. 2 navios atingidos pelos caças-bombardeiros ingleses estavam ancorados no porto de Trípoli, a capital líbia. Os demais estavam no Mediterrâneo, a uma pequena distância da costa. Os aviões a serviço da OTAN, a aliança militar das potências ocidentais, também atingiram depósitos no porto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou hoje, ao lado do presidente Barack Obama, que Israel não aceita a proposta dos Estados Unidos para um acordo com os palestinos. Nos termos da proposta, Israel deveria devolver territórios ocupados na guerra de 1967. O clima do encontro na Casa Branca pode ser resumido numa palavra: gelado. Obama reconheceu que existem diferenças entre Estados Unidos e Israel em relação às possibilidades de um acordo e ainda tentou vencer as resistências de Netanyahu, falando das garantias à segurança para o país. It cannot go back to the 1967 lines because these lines are indefensible. Mas Netanyahu se mostrou inflexível e disse que Israel não admite retornar às fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias. A expressão de Obama enquanto Netanyahu falava era a melhor tradução do resultado do encontro. Não houve qualquer avanço e o discurso do presidente americano de ontem deve entrar para a história como mais uma tentativa que ficará apenas nas palavras. Difícil, né, ver essa cena, mas já era esperada essa reação de Israel. Quer dizer, me parece que ou qualquer pessoa que tenha acompanhado essa questão Israel-Palestina, ainda mais o presidente dos Estados Unidos, sabia muito bem qual a resposta que seria. Quer dizer, a gente está diante de um impasse, porque agora, o que acontece do ponto de vista de negociação? É possível algum avanço? É possível se os Estados Unidos se colocasse determinado numa direção como essa que o Obama disse, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Obama está aí, está jogando para a plateia, por quê? Porque ele acabou de matar o Bin Laden, acabou de ficar muito mal com os árabes. Então ele dá uma declaração que sabidamente não vai dar resultados efetivos, mas dá uma hostil, de certa forma, às intenções de Israel e convidando os palestinos, especialmente, e os árabes a enxergarem nele alguém disposto a ver os dois lados. Nesse sentido, eu acho que você tem razão. Muita gente já percebeu isso, porque o Hamas, que é um braço aí do mundo palestino, já disse que não adianta só ele falar. Que tem que ter... O que mais que vem depois mas é uma coisa que, às vezes, é complicado para se compreender do ponto de vista do povo de Israel, é que existe uma espécie de consciência em Israel muito forte de que você não espera nada do mundo, quando você esperou do mundo não veio. Isso é muito forte na população israelita. E, às vezes, é difícil de transpor isso quando você não conhece o país. Então, um sentimento um pouco de
que você é sozinho, que é uma espécie caçada e que o país está é uma coisa que não é só uma questão de antissemitismo, mas é uma questão geográfica do lugar, que você está cercado de inimigos. Então, para o Bibi Netanyahu falar isso, é uma coisa fácil, entre aspas, porque ele tem grande parte do apoio da população. Sente acuada, não confia no mundo. Numa cidade com problemas de transporte como São Paulo, cada um se vira como pode para chegar mais rápido ao trabalho. Uns vão de carro, outros de moto, alguns de bicicleta e muita gente de ônibus e metrô. Mas quem chega primeiro? Qual o mais rápido e eficiente? Foi esse o desafio proposto pela Fundação SOS Mata Atlântica. A repórter Laís Duarte acompanhou a aventura. 4 pessoas, um educador ambiental, uma publicitária, uma administradora, um guia turístico e um só desafio: sobreviver ao trânsito. A missão deles é atravessar São Paulo, da Zona Leste à Zona Sul. Um vai de moto, outro de bicicleta, uma de carro e a última de transporte público. Cronômetros sincronizados, é dada a largada. A Adriana embarca na superlotada linha vermelha do metrô. A gente entrou aqui no Tatuapé e a gente vai até a Sé. Depois? Da Sé a gente vai pegar o metrô sentido Jabaquara até a estação Ana Rosa. E lá a gente vai tomar um ônibus. Isso se a gente conseguir entrar na Sé, senão a gente vai ter que mudar o plano no meio do caminho. Romilda, de carro, vê Parada, a cidade famosa por não parar nunca. Faz exatamente 36 minutos que saímos do metrô Tatuapé. Andamos 6 quilômetros. A Adriana prossegue, apertada. Eu não sei quanto é 1 metro quadrado, mas eu sei que aqui é bem apertadinho. O que a gente passa hoje é rotina para todos os motoristas de São Paulo. 1 hora de travessia, 10 quilômetros. Ainda temos mais 5 quilômetros pela frente até chegar ao Parque do Ibirapuera. Não é fácil, né? Não é nada fácil. As pessoas, tem gente surtando atrás porque acho que querem passar em cima do nosso carro. Quase 50 minutos de metrô, hora de Adriana pegar o ônibus. Então vamos embora. No carro, Romilda se vê no anda e para da cidade grande. Adriana deixa o ônibus. Daqui pra frente, ela segue a pé. Difícil ser pedestre nessa cidade, viu? 1 hora e 17 minutos depois da largada, o carro chega ao Ibirapuera. Ainda é preciso atravessar o parque até a linha de chegada. Mas lá já estava o vencedor, o motoqueiro. Tempo gasto, 35 minutos. Fui criticado por vários motoqueiros por estar andando no limite de velocidade. Em seguida, a bicicleta, 15 quilômetros em 46 minutos. Quem veio de transporte público levou 1 hora e 13. A motorista gastou 10 minutos a mais. É muito estressante, é perigoso, as pessoas são enlouquecidas no trânsito, não tem a menor paciência. Uma corrida para chamar a atenção de todos, a pé, sobre 2 ou 4 rodas. Uma corrida por um trânsito melhor. A gente precisa de uma cidade melhor. Para chamar a atenção, porque não dá para trabalhar de bicicleta nessa cidade. Pelo menos Então, se você morasse em Amsterdã, ou acha que mora, né? Porque não é uma cidade plana. As distâncias são enormes. E como você dizia, como é que você chega suado no trabalho? Vai ter que ter chuveiro. Vai ter que ter chuveiro. E aí você fala, bom, então moto para todo mundo. Não é só isso, a energia, gente. A energia que se põe numa bicicleta é coisa para quem tem até uns 35, e é chique no 40 trabalho, anos, né? Chega no trabalho, pode trocar de roupa, tomar banho. Mas pensando na moto, então, que foi o vencedor aí da matéria proposta. A moto também, o que polui, né? Não, e não é só isso, ele chegou na frente, certamente porque ele cometeu muitas infrações de trânsito. Ele andou no corredor, ele fez muita barbárie. Talvez, muita barbaridade. Não, mas ele falou que não teve infração. Ele diz isso na matéria. Eu fiz, até fui criticado. Não foi isso? Criticado porque entendi que ele tinha... No limite da velocidade. Porque ele andou no limite da velocidade. Isso eu vi, Mas pergunta se ele não andou no corredor quando o trânsito parou. Porque se ele fica parado atrás do carro, ele vai levar o mesmo tempo do carro. Bom. O segredo deve ser. Continuamos parados no mesmo lugar. Bom. A seguir, a oposição quer CPI mista para investigar Palocci. E mais, Polícia Federal cerca a Prefeitura de Campinas e prende 11 pessoas acusadas de fraude em licitações.
5 mulheres.